Só para complementar, professor, e aí o senhor também pode, né, explicar melhor assim como que funciona para a gente, existiria alguma dificuldade de financiamento do setor público, né, com essa expansão de gastos que poderia acontecer para fazer esse efeito contracíclico? A gente viu o Tesouro tendo dificuldade, né, encurtando a dívida, não sei se por escolha ou por falta de demanda, né, em títulos de mais longo prazo. E a gente viu também o Banco Central vinculando um pouquinho, né, dessa questão da política monetária à condução fiscal mais, digamos assim, prudente. Como que o senhor vê isso? O Banco Central está indo errado? Existe um problema de financiamento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, veja bem, a questão de financiamento, né, a gente tem que separar entre dívida denominada na própria moeda do país e dívida denominada em moeda de outro país. Né? Nos anos 80, o Brasil teve uma crise da dívida externa, no sentido que parou o financiamento externo. Né? Aquilo sim é um problema, porque para você fazer frente aos serviços da dívida externa, tá, você tem que fazer uma transferência real de recursos. Ou seja, o que é transferência real? Você tem que exportar mais do que você importa. Não existe outro jeito de você conseguir dólares. Tá? Ou então vender ativos. Tá? Mas existe o problema da transferência real de recursos. Você tem que transferir bens para o exterior. Tá? No caso da dívida interna, isso não existe se a economia estiver operando abaixo do pleno emprego. Não existe. A ideia de que existe um problema de financiamento, não existe o problema de financiamento. Tá? No sentido de que eu não tenho que obrigar as pessoas a deixar de consumir para financiar o governo. Tá? É isso, por exemplo, o que o Keynes trata num livro de 1940, How to Pay for the War. Quer dizer, o problema de financiamento da guerra pelo Reino Unido era um problema de transferência real de recursos. Ou seja, você tinha que transferir recursos do consumo civil para a produção de armas. Então, a questão era como é que você ia fazer isso? Você podia fazer isso via inflação, você deixava, né, a demanda, a economia superaquecida, os preços subiriam, consequentemente o salário real cairia, reduziria o consumo, e com isso você libera recursos produtivos para a indústria bélica. Você poderia fazer isso por racionamento, que foi o que a Alemanha fez, né? Ou seja, você disse o seguinte, olha, não importa qual é a renda que você tenha, né? Você só pode comprar X quilos de arroz, não sei quantos quilos de carne, não sei quanto de leite, dá por mês e ponto. Tá? Isso é o racionamento. A terceira, que foi a solução que o Keynes propôs, era pagamentos deferidos. Ou seja, a ideia de que, a partir de um certo nível de renda, né, você, na verdade, o valor da renda que superasse esse threshold seria depositado no sistema de correios britânico, isso você só poderia sacar depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o sistema que a Inglaterra adotou. Né? Bom, então ali você tinha um problema de financiamento mesmo, do financiamento no sentido real da palavra, que é transferência real de recursos. Bom, no caso brasileiro nós não temos isso. A dívida é denominada em reais. Né? Em último caso, o que acontece? O Banco Central compra a dívida. Quer dizer, o que vai acontecer? Se o mercado não quiser ficar com títulos da dívida pública, tá, ele vai fazer operações compromissadas com o Banco Central. Então o Banco Central vai comprar. Tão simples quanto isso. Ah, mas ele vai estar se financiando a curto prazo? Vai. Mas a gente aqui está debatendo se tem limite ao financiamento. Tá? Então, tudo bem, a dívida vai encurtar, pode acontecer disso, mas problema de financiamento? Nenhum. Não tem porquê. Tá? Porque o que tiver de excesso de títulos que o mercado não queira, ele vai vender para o Banco Central. Nas operações compromissadas. Então, embora o Banco Central não possa comprar por restrição constitucional, ele não possa comprar diretamente títulos do Tesouro Nacional, ele compra indiretamente nas operações compromissadas. Né? Então, assim, eu não vejo que haja perigo nisso. Agora, com respeito ao comportamento dos juros de longo prazo, de fato, nas últimas semanas houve um repique dos juros de longo prazo. Bom, duas observações. Primeiro, mesmo depois do repique, eles estão mais baixos do que estavam no início da pandemia. Primeira observação, ok? Então, se você pegar o comportamento dos juros de longo prazo, logo que começou a pandemia, eles deram uma esticada. Depois começaram a cair. Tá?
Então, hoje eles continuam mais baixos do que estavam no início da pandemia. Segunda observação importante, esse mesmo fenômeno aconteceu em outros países emergentes. Colômbia, Argentina, Peru, etc, etc. Então, isso é um fenômeno que está relacionado basicamente com o fato de que as moedas desses países, elas estão na hierarquia de moedas, elas estão abaixo das moedas de reserva, que é o euro e que é o dólar. Né? Então, é natural que quando haja incerteza, como nós estamos tendo agora nas últimas semanas, aumento da percepção de incerteza, por quê? Vocês devem lembrar que em junho e julho estava todo mundo otimista com a reabertura, né, das economias na Europa. Né? Teve a queda abrupta, né, nas taxas de óbitos, né, e o pessoal começou a abrir, a economia começou a se recuperar e estava todo mundo otimista. Bom, de um mês para cá, os óbitos começaram a aumentar e países como a Espanha e outros estão reintroduzindo medidas de confinamento. Então, a percepção de incerteza aumentou. Tá? Quer dizer, tem também a incerteza eleitoral americana. Não tanto pela vitória do Biden, que eu acho que nessa altura do campeonato já é quase, vou dizer que é 80%, 90% de chance de ele ganhar, mas o que o Trump pode fazer? Quer dizer, o Trump já sinalizou que vai judicializar a coisa. Né? Então, você vai ter aí uma turbulência nos Estados Unidos no final do ano. Então, tudo isso é precificado. Tá? Ou seja, aumenta o prêmio de risco das moedas que estão em hierarquia, na hierarquia de moedas, estão no nível inferior, entre as quais está o real. Tá? Como os mercados de capitais brasileiros são muito líquidos, quando acontece esse aumento de preferência de liquidez, o pessoal tira logo o dinheiro, mas é do Brasil. Então, o movimento ele é mais amplificado no caso brasileiro. Tá? Agora, o Banco Central tem instrumentos para lidar com esse problema. Tá? Ele pode fazer duas coisas. Primeiro, a forward guidance. Né? Quer dizer o seguinte, olha, como fez o Banco Central dos Estados Unidos recentemente. Né? O que é que o Jeremy Powell fez? Ele mudou o sistema de metas de inflação americana. Ele disse que, não, agora a gente vai perseguir não uma inflação de 2%, mas uma inflação que, na média, seja 2%. Ou seja, ele sinalizou com isso que o Banco Central pode tolerar alguns anos com inflação acima de 2%. Basta que, na média de períodos, ela seja 2%. Tá? Então, os 2% de inflação não é mais teto, mas é média. Tá? Bom, para que ele fez isso? Para sinalizar para os mercados que o Banco Central dos Estados Unidos vai manter a taxa de juros baixa por um período longo de tempo. Taxa de juros de curto prazo. A taxa de juros de longo prazo nada mais é do que a média entre a taxa de juros de curto prazo hoje e a expectativa que o mercado formula hoje sobre os valores da taxa de juros de curto prazo ao longo de todo o período de maturidade de um determinado título. Então, um título com vencimento em 2030, a taxa de juros na maturidade do título de 2030 é a taxa Selic hoje, a expectativa hoje da taxa Selic em 2021, a expectativa hoje da taxa Selic em 2022 até 2030. Tá? Bom, se o Banco Central faz então, sendo assim, se a taxa de juros de longo prazo é isso, no fundo, a taxa de juros de longo prazo depende da expectativa que o mercado formula a respeito do comportamento do Banco Central. Então, se o Banco Central está dizendo que ele, Banco Central, se sente desconfortável com a situação fiscal, qual é a sinalização que o Banco Central está dando? Ele está dizendo o seguinte, eu vou aumentar os juros. É isso que ele está sinalizando. Aí o mercado, ele vai aumentar os juros, então os juros de longo prazo sobe. Claro. Mas a forward guidance é que foi errada. Ele atrelou a política monetária futura a essa situação fiscal, que não tem rigorosamente nada a ver. Né? A inflação depende, se o mandato do Banco Central é um mandato para a inflação, ele tem que olhar para o ato do produto. Né? Bom, e aí, mas se a forward guidance dele é de que, a depender da situação fiscal, ele vai aumentar os juros, o mercado lê, então beleza, então ele vai aumentar os juros, porque o pessoal vai tirar o teto, então os juros de longo prazo sobe. É uma profecia autorrealizável. Segundo ponto, o Banco Central pode interferir na ponta longa dos juros por intermédio de operação twist. O que é operação twist? É você vende títulos de curto prazo para comprar títulos de longo prazo.
Ou seja, o objetivo é mudar a oferta relativa de títulos no mercado sem alterar a base monetária, você não alterar a base monetária, mas você, né, você aumenta a demanda por títulos públicos, por títulos longos. Na medida que você aumenta a demanda por títulos longos, o que você faz é aumentar o preço dos títulos longos, portanto, você reduz o juro na maturidade, que é a chamada operação twist. Né? Bom, o Banco Central, além de estar fazendo uma forward guidance errada, não está utilizando esse instrumento, operação twist, que foi dado a ele pela emenda constitucional do orçamento de guerra. Portanto, o culpado pela elevação dos juros de longo prazo não é a situação fiscal, é a política monetária conduzida pelo Banco Central do Brasil.